Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Hoje a nossa temática é sobre a felicidade. Felicidade seguindo Jesus. Felicidade seguindo o plano que o cosmos tem para cada um de nós. A colocação das águas é a opção de cada um, de cada uma. Quem assim o fizer, receberá ao final, após o nosso momento de fusão das energias, uma água fluidificada, ou benzida, ou magnetizada, ou imantada, cada um denomine como quiser. E ela complementará o passe que estaremos recebendo pela espiritualidade já presente ao nosso lado desde o amanhecer. Até já, às 20 horas, na gratidão pela oportunidade, apesar de não sermos dignos, por agora e todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos tempo da reflexão. Conforme adiantamos a nossa preleção inicial, hoje, segunda-feira, é o dia que nós estamos abordando o tema felicidade. Sermos felizes com o que recebemos, com o que temos, com os talentos que o Pai nos presenteou para que pudéssemos fazer a nossa escala evolutiva. Não podemos nos esquecer de que estamos imersos num planeta considerado de provas e expiações. Todos, na grande maioria, não vamos dizer todos, mas numa maioria absoluta, estamos aqui para aprimoramento, para elevação moral e espiritual. Então somos espíritos falhos, somos espíritos viciados em algumas atitudes e condições que nos remetem ao egocentrismo, ao egoísmo, todos aqueles 7 pecados capitais da gula e outras circunstâncias mais que possamos ter trazido de vidas passadas. E o convite de Jesus, quando aqui adentrou, foi para que nós superássemos essas tendências. Porque essas tendências, elas se renovam, elas nascem junto de nós, elas vêm à tona. À medida que nós vamos tornando-nos mais maduros, nós vamos atingindo a idade adulta, aí começa a se configurar toda a nossa história evolutiva. E na passagem, quando Jesus vai lá
e protege a mulher adúltera, que seria apedrejada, lapidada, que significa apedrejamento, que ele diz que atire a primeira pedra quem não houver pecado. Aí, todos, sem distinção, passam um filme de suas vidas na sua mente, na sua alma. E todos se retiram, começando, como nos falam as Escrituras, pelos mais idosos, por aqueles mais ferrenhos defensores da moral, defensores dos bons costumes. Então isso retrata bem a nossa condição aqui no planeta. Por isso que nós não podemos segregar, por isso que nós não podemos separar, por isso que nós não podemos julgar. Só que nós fazemos isso constantemente, nós fazemos isso rotineiramente. Nós vamos nos ligando a uma sintonia muito baixa e isso faz com que tenhamos a sensação de que nascemos para sofrer, que não há mais jeito, que não é possível melhorar. E aí esperamos aquilo que desejamos ardentemente. Alguém que venha resolver todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, sem que nós empenhemos-nos nessa evolução. Queremos um interruptor mágico. Queremos ir dormir à noite e acordar num mundo de regeneração. Tudo resolvido. O mundo vai girar como eu quero, a minha feição aos meus desejos. Aqueles que estavam atrapalhando foram eliminados, foram subtraídos da minha convivência, e então tornar-me-ei feliz sem que eu tenha renovado as minhas condições de evolução. Dentro do planeta de provas e expiações, nós estamos atravessando um momento de transição. Eu não vou dizer para vocês que se sabe exatamente quanto tempo levará. Pode ser 50, pode ser 100 anos, e muitos vão dizer tudo isso, mas não se esqueça que o Espírito é eterno. Para o encarnado, é bastante, é uma vida. Mas para o Espírito não é nada. Então esse convite fica para reflexão. Notem vocês que nós tivemos a pandemia, tivemos ali algumas provações, estamos tendo ainda, e nós praticamente como sociedade não evoluímos quase nada. Estamos muito nervosos, muitos quadros de violência, de acusações, de ofensas, e isso tudo acaba comprometendo a qualidade de vida de cada um de nós. E trazendo então às segundas-feiras, por intuição, a leitura deliciosa deste livro Feliz. É um convite à felicidade. A felicidade é tudo o que almejamos. É um desejo latente em nós, que está dormente em nós. Todos queremos ser felizes, de um jeito ou do outro. Mas existem normas, existem regras, como tudo na vida. Para se atingir um objetivo, é como você fazer uma viagem. Você precisa obedecer às mãos de direção, você precisa pegar a estrada correta, você precisa pegar todo um planejamento, você deverá obedecer às velocidades, às normas, para que você possa chegar em segurança, sem atrapalhar a vida de ninguém e sem que você leve consigo ter procurado atalhos para que você não se empenhe no cumprimento dessas normas, que são o quê? A ordem moral que o Cristo nos trouxe, cuja intitulação está: ame a Deus sobre todas as coisas e faça ao próximo o que gostarias que fosse feito a você. É aí que está a nossa moral. Esse é o lema da nossa viagem. É o lema de nossas encarnações. Então vamos, mais uma vez, com a permissão de Deus, apesar de não sermos dignos, levar um pouquinho dessa leitura tão gostosa que nos convida o querido irmão José Carlos de Luca
o autor deste livro intitulado Feliz. Para que possamos entrar numa sintonia gostosa de aproveitamento das palavras que serão retiradas deste livro, desta obra, eu convidaria a todas vocês, para que pudéssemos estar buscando uma posição de conforto no sentar, deitar ou recostar-se. Procure descruzar pernas e braços. Inspire profundamente. Segure um pouquinho e solte. Inspire profundamente. Segure um pouquinho e solte. E assim você vai fazendo esse exercício de inspiração e expiração. Aí, procure fechar os seus olhos, mentalizar o sol nascendo, lembrando que o sol é a luz que rasga a escuridão. E inspirando e expirando. Fique mentalmente focando na luz que traz Jesus de braços abertos atrás do sol, o qual é um presente da vida, que sem ele a vida não existiria aqui neste planeta. E eu vou ler o parágrafo final da leitura que nós estamos acompanhando, que o capítulo é um pouco longo, se chama Encontre a sua pérola. E eu vou ler, então, o parágrafo para dar sequência à leitura desta noite. O objetivo final de nossa vida não é a conquista da riqueza exterior, do poder e do prestígio. Isso pode até acontecer, e não há mal algum nisso. Mas tais condições são apenas meios para que cada um descubra a si mesmo como uma pérola preciosa. Uma pérola que vai sendo talhada com o esforço do trabalho, que vai sendo lapidada com a descoberta dos seus próprios talentos, que vai sendo polida com o abandono dos nossos aspectos infantis, de querermos tudo pronto, acabado e perfeito, feito pelos outros e sem qualquer contribuição de nossa parte. Viver é assumir esses desafios de crescimento. José Saramago afirma que nossa maior tragédia é não saber o que fazer com a vida. A felicidade passa necessariamente por essa busca e realização. Segundo Luiz Erlim, filósofo e teólogo, a etimologia da palavra feliz provém do latim felix, palavra que originalmente queria dizer fértil, frutuoso, entre parênteses, que dá frutos, fecundo. O príncipe se tornou um homem feliz porque deu frutos. Realizou a missão de resgatar a pérola e, a partir dela, a missão de se tornar rei. Uma das grandes fontes da felicidade está em podermos dizer coisas como: eu fiz, eu consegui, eu venci, eu realizei. E isso nada mais é do que a descoberta da natureza divina de cada um de nós, que somente é percebida quando saímos da nossa zona de conforto, quando abandonamos o medo, quando deixamos a preguiça e o comodismo e vamos buscar a pérola no mar da vida, mesmo que serpentes estejam por perto, mesmo que o mar esteja agitado. Quem sabe o príncipe tivesse lido esse poema de Gonçalves Dias. Não chores, meu filho. Não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é combate.
que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Esquecemos de quem somos, tal qual ocorreu ao príncipe, ao nos distanciarmos do nosso reino, ao vestirmos as vestes que não são as nossas, ao nos alimentarmos demasiadamente, perdemos a memória de quem somos e caímos em sono profundo. Distanciar-se do reino é esquecer a nossa natureza divina, esquecer que Deus habita o nosso coração. Buscamos Deus tantas vezes fora de nós, longe de nós, vivemos a falsa dualidade de um Deus no céu e do homem aqui na terra, como se pai e filho estivessem separados e distantes, muito distantes um do outro. Sentir Deus em mim, em nós, é uma fonte inesgotável de felicidade. Sentir Deus em mim, em nós, é sentir a perfeição em cada um. É sentir que somos frutos do amor, sentir que possuímos todas as qualidades para vivermos felizes. No entanto, sob o calor das provações, nós nos esquecemos da nossa natureza divina e nos acomodamos a uma visão pequena e deformada de nós mesmos. Acreditamos que somos fracos, medrosos, doentes, infelizes e rejeitados, e passamos a viver como órfãos abandonados. Isto é a verdadeira infelicidade. Vivermos como coitadinhos, vivermos nos alimentando do sentimento de dó que os outros possam ter de nós, ao passo que a nossa jornada espiritual é descobrir toda a nossa riqueza interior. Mas para isso é preciso aventurar-se pela vida, enfrentar os mares revoltos e as serpentes que nos assustam. Desperte para o seu poder e sua missão. O momento mais perigoso para o príncipe não foi o instante que ele se aproximou da serpente para resgatar a pérola. Foi o momento em que ele perdeu a memória de quem era e da missão que tinha a cumprir. O mesmo acontece conosco. Em nossa jornada espiritual, frequentemente nos esquecemos de quem realmente somos. Jesus se referiu a nós como dotados de 3 atributos grandiosos. O Mestre Jesus. Vocês são deuses. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Onde vocês somos nós. Nós somos deuses. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Mas quase sempre não acreditamos nisso. Nossa baixa autoestima não deixa que acreditemos nessas verdades, porque se amar sempre foi tido como um grande pecado. Por isso, via de regra, estamos distante da nossa verdadeira natureza, que é luz, perfeição e amor. Mas se não nos amamos, se não nos vemos como filhos da bondade de Deus, se o pecado em nossa vida se tornou mais forte do que o amor, acabamos perdendo a memória de quem somos e da missão que viemos realizar no mundo. Estamos dormindo e muitas vezes quem irá nos acordar desse sono profundo são as cartas mágicas que podem surgir em forma de sonhos, sinais, sincronicidade, revelação, enfermidades, acontecimentos nocivos. Tenho visto pessoas realizarem grandes transformações em suas vidas após terem passado por graves doenças. Elas me dizem, por exemplo, que o câncer transformou o modo como elas viviam, fez uma revolução na sua escala de valores.
e prioridades de vida. E elas se tornaram muito mais felizes após a doença. E reconhecem que, na verdade, elas eram muito infelizes antes de passarem por tais percalços. Essas pessoas entenderam o recado das cartas mágicas. A doença não foi um aviso da morte, do desencarne. Foi o recado sobre a vida que elas não estavam vivendo. E, a partir de então, fizeram as transformações necessárias para que pudessem viver a felicidade que não estávamos vivenciando. Infelizmente, contudo, o que vejo é que a grande maioria ainda não entendeu o recado das cartas mágicas. As pessoas querem a cura para voltar à vida de antes. Desejam uma reaproximação conjugal para voltarem a ser as mesmas pessoas que levaram a relação à ruína. Não há cura sem transformação, não há melhoria sem progresso, não há felicidade sem que a gente perceba as pérolas que trazemos no coração. O reino da felicidade nos aguarda. Acordemos para a nossa divindade. Lembremos que a nossa missão no mundo é sermos felizes. E não nos assustemos com as serpentes. Elas apenas dormem. Na verdade, somos nós que não podemos mais dormir diante de tanta beleza, alegria e amor que a vida nos reserva. Ah, esqueci de dizer, não sei se percebeu, você acabou de ler uma carta mágica que Deus amorosamente lhe mandou, nos mandou. O reino da felicidade nos aguarda. Acordemos para a nossa divindade. Lembremos que a nossa missão no mundo é sermos felizes. E não nos assustemos com as serpentes. Elas apenas dormem. Na verdade, somos nós que não podemos mais dormir diante de tanta beleza, alegria e amor que a vida nos reserva. Esta é a carta que Deus nos envia. A carta para que acordemos para a verdadeira felicidade. E assim, nesse nosso encontro dessa noite, nós fizemos esta leitura. Este capítulo, que é por deveras inspirador. Fizemos em 2 momentos, em 2 segundas-feiras, porque ele é longo. Mas conforme temos dito, este livro feliz é um livro para termos ali na cabeceira. É um livro que merece ser lido sempre, sempre, para que não percamos o nosso foco, não percamos a nossa missão. Não nos esqueçamos de fazer a pergunta que temos que saber as respostas. Quem sou eu? Resposta. Sou criado à imagem e semelhança de Deus. Isso que nós somos. Somos todos um. Estamos inseridos no corpo divino, no corpo do Pai. Tal qual as nossas células e moléculas compõem o nosso corpo, somos nós em relação ao corpo divino. Qual a minha missão? Evoluir, crescer, amando a Deus sobre todas as coisas e fazendo ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. E assim, estarei me transformando, estarei crescendo enquanto Espírito eterno, nunca para julgar, nunca para apontar, porque não somos perfeitos para isto, mas inspirando-nos nas palavras de Siddhartha, quando ele nos diz: aqui ficarei até que eu veja as costas do último homem que conseguiu elevar-se. Aí então poderei subir as esferas crísticas. Um exemplo, uma determinação para entendermos a nossa missão.
não é distanciarmos-nos de ninguém, não é vangloriarmos-nos de ninguém, é olharmos por aqueles que sofrem, que precisam de ajuda, que estão dormindo. Vamos lá, suavemente, minimamente ficar ao lado deles, aguardando que eles despertem. E aí, não acordarão sós. Estaremos nós, ao lado deles, para que possamos dizer: vamos juntos, vamos fazer um pouco da caminhada que eu já consegui entender. E faço com todo o amor, com todo o carinho, para que você me siga. E juntos progrediremos na nossa escala evolutiva. Assim seja. E desta forma, fica um convite para vivermos a felicidade. Eu convidaria a todos, a todas, para que nesse instante pudéssemos envolvermos-nos, mentalizando-nos, dando as mãos em torno do nosso planeta. Como todos nós, habitantes que aqui estamos encarnados e desencarnados, formaremos um grande círculo, onde encontraremos a luz de Jesus, enviando para cada um de nós as energias renovadoras, potencializando toda a nossa capacidade de amar, para encontrarmos a felicidade nas pequenas coisas, nos grandes atos, em tudo aquilo que nos cerca, praticando a gratidão infinita. E assim, querido Pai, querido Mestre, pedimos as suas bênçãos sobre cada um de nós. Pedimos perdão por fazermos a autossabotagem, por fazermos outras pessoas sofrerem, por sermos, Senhor, aqueles que desejam apedrejar sem olhar para trás. Mas aqui estamos, Jesus, enxergando a Tua luz e inspirando-nos no Teu amor infinito, que mesmo lá, crucificado na cruz, olha ao alto e diz ao Pai para que nos perdoássemos, porque não sabíamos o que fazíamos. E diante do Seu exemplo de amor e paz, assim passaremos a vivenciar a nossa escala evolutiva em torno da nossa humilde e criteriosa participação como ceareiros, saindo a semear onde você nos enviar. Que assim seja. Gratidão. Vamos orar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Gratidão, 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 gratidão. E dessa forma, fizemos o nosso encontro das segundas-feiras sobre a felicidade. Amanhã não teremos transmissão ao vivo via Facebook. Será feita uma postagem de um slide e de algum vídeo sugestão. E na quarta-feira, com a permissão de Deus e de Jesus, encontraremos-nos mais uma vez para uma sessão de autopasse e troca das energias fluídicas de nosso lar. É um encontro onde nós vamos poder nos irmanar com a corrente do amor e da luz a favor de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima noite para todos, para todas, em nome da luz. Que assim seja.